E para quem conhece o canal sabe que aqui eu sou um fanático por animes no formato OVA, ou seja, Original Video Animation. Animações de no máximo 40 ou 50 minutos que contam uma história original e normalmente sem continuações, produzidas em sua maioria lá pelos anos 80 e 90. E hoje eu decidi adicionar mais um desses clássicos da década de 80 para já a nossa longa playlist de anime cyberpunk, Black Magic M66, uma produção de 1987 dirigida por Hiroyuki Kitakubo, que é um cara que trabalhou em vários animes clássicos, Mobile Suit Gundam, e também trabalhou em Akira, não na direção, mas na produção. Como diretor mesmo, ele trabalhou em outras animações, principalmente aqui, Black Magic, mas também um outro OVA que eu amo de paixão, chamado Houjin Z, que tem sim uma pegada também cyberpunk, apesar de ser mais uma comédia com drama, e merece um vídeo próprio para eu falar dele. Mas Black Magic M66 é um daqueles animes de ficção científica barra suspense e terror que mistura todos os elementos que eu adoro, principalmente se for considerar que ele pega muitas referências das melhores franquias de cinema que misturam esses dois gêneros, como Alien, Predador e Exterminador do Futuro. Eu explico. A história se passa num futuro onde nós temos um projeto secreto do governo de androides assassinos com designação M66. E a história começa com esses androides sendo transportados por uma aeronave que acaba caindo no meio da floresta. Então, o governo vai até o local da queda para entender o que aconteceu, mas descobre que os dois androides conseguiram fugir das câmeras que eles estavam presos. Nisso, nós conhecemos uma jornalista freelancer chamada Sybil, que recebe uma dica desse acontecimento e se enfia na floresta com um parceiro dela para tentar ganhar um furo de reportagem em cima desse acontecimento ultra confidencial e ganhar fama. E aí nós temos a primeira parte deste anime, que é basicamente vários soldados comandados por um general tentando localizar esses androides e pegá-los de volta da maneira mais segura possível, já que eles são extremamente letais. Mas é claro que isso não dá certo porque os androides aparecem e fazem um massacre ali com o exército inteiro, mostrando que eles não são apenas super ágeis em termos de combate corporal, mas também possuem armas extremamente perigosas e letais. Só que nessa batalha o exército consegue destruir um deles e o outro consegue fugir indo atrás de uma missão pessoal a qual ele está programado. Acontece que essas unidades M66 estavam, na verdade, sendo transportadas para testes e, como elas caíram no meio da floresta, o programa que tinha sido inserido na cabeça deles diziam que eles tinham um alvo específico para matar. E como esse programa não foi atualizado, porque eles nunca chegaram ao seu destino, eles continuam com essa missão programada de ir atrás do alvo, que no caso é ninguém menos que a neta do cientista que criou essas unidades. Porque o idiota nunca achou que um evento desses aconteceria, portanto ele colocou a neta como alvo só para fazer um teste. E agora um dos androides realmente vai fazer de tudo e matar todo mundo em seu caminho até chegar a ela. Nisso a nossa protagonista Sybil descobre a localização da garota, que se chama Ferris, primeiro que os soldados, e resolve entrar numa missão pessoal ela mesma para ir atrás da garota e avisá-la ou protegê-la desse androide, criando um segundo e terceiro ato que nos remete diretamente ao clássico Exterminador do Futuro, com uma mistura de aliens por ali. Vou explicar. Primeiramente, eu devo dizer que Black Magic M66 é um anime fantasticamente escrito por Masamune Shirow, que é ninguém menos que o escritor e diretor de Ghost in the Shell, um dos maiores clássicos, se não o maior clássico de anime cyberpunk. E aqui o anime é baseado em um mangá de criação dele próprio, mas tem um tom bem diferente de Ghost in the Shell, principalmente porque, apesar da história de M66, o anime é bem cômico, cheio de cenas de comédia, principalmente com a nossa personagem principal, a Sybil, que
que é bem atrapalhada, e apesar de se mostrar durona na hora que é necessário, ela vive tropeçando nela mesma porque tá sempre correndo atrás de um furo jornalístico. Mas tirando esse tom, nós temos aqui uma grande mistura de gêneros que é bastante fascinante para mim, principalmente na parte cyberpunk, que eu amo de paixão, a cidade futurística, os designs das aeronaves, todos os equipamentos semi-futuristas dos soldados e suas armas, tem tudo que um anime cyberpunk tem que ter. A animação em si não tem o primor das animações mais recentes, mas ela é extremamente ousada com alguns planos que tentam ser planos meio que imersivos, onde você vê a câmera mergulhando na cena ou rodeando um objeto muito tempo antes que eles pudessem fazer esse tipo de cena apropriadamente, usando até um pouquinho de computação gráfica. Isso eu achei genial, principalmente porque se você conhece o outro anime desse diretor, que é o Houjin Ze, que eu falei no começo, você sabe que ele é um cara que gosta de colocar vários elementos de cena em um plano só, como, por exemplo, vários personagens fazendo coisas diferentes em um plano só, sendo que nenhum deles é o foco da cena em si. E isso traz uma espécie de bagunça visual no melhor sentido da palavra, porque em forma de anime fica muito legal ver todos esses detalhes em tela, trazendo até um realismo para a cena. Aqui você tem a mesma coisa, apesar de ser um anime já um pouco mais antigo, e na parte dos temas ele não vai trazer nada muito profundo sobre a ideia de cyberpunk, ou robôs, ou inteligência artificial, nada disso. É para ser um blockbuster em forma de anime, para você assistir comendo pipoca e se divertindo com a perseguição dos androides atrás desses personagens. E como eu falei, o começo traz esse suspense até os androides serem encontrados na floresta, que remete bastante a Predador, principalmente porque o exército está ali acampado, em segredo, tentando localizar as pistas que vão levar à localização deles. Mas aí quando eles aparecem, e aí temos até algumas cenas bem parecidas com Predador, como lasers, e depois raios lasers atacando soldados e fazendo carnificina deles, que remete bastante ao filme também de 87. Mas após essa sessão nós vamos para o segundo e terceiro ato do filme, que vira uma espécie de perseguição com um robô assassino atrás de uma garotinha loirinha, bonitinha, pelas ruas da cidade, sendo que a única chance dela de sobreviver é sua protetora, badass e fodona, Sybil. E se isso não te lembrou a Sarah Connor de Exterminador do Futuro, eu não sei mais o que lembraria. Só que aqui, em vez de ser protegida por um soldado que também veio do futuro para salvá-la, nós temos uma versão de Ripley de Aliens e uma personagem que remete bastante a Sigourney Weaver naquele filme, que tirando sua parte atrapalhada e cômica, quando ela precisa se tornar uma badass com metralhadora e tudo para proteger a menina a qualquer custo, ela vira. Quase uma versão também da dinâmica entre a Ripley e a Newt, em Aliens o Resgate. E assim, eu não sei se essas referências são conscientes ou não do diretor e escritor, mas todos esses filmes saíram antes desse anime, então é bem provável que sim. Mas mesmo com todas elas, esse é um anime que é muito impressionante pelo seu ritmo frenético e ritmo muito bem cadenciado, exatamente por ser um OVA e a produção nunca deixar a peteca cair em termos de energia até o grande finale. O vilão ou a vilã, talvez, porque o M66 tem traços femininos e cabelo longo, não tem um design que eu acho muito interessante, na verdade, mas com certeza ela passa um senso de ameaça muito grande na trama. O robô é intimidador, não só por ser letal, mas por ser praticamente indestrutível. E como esse ser vai matando todos os militares pelo caminho, da dupla Ferris e Sybil, fica bem claro que elas não têm chance nenhuma contra ele. Fica o destaque por uma cena bem tensa durante o último ato, e que o robô consegue encurralar as duas em um elevador, preso só ele e elas lá dentro, e a única arma que elas têm contra o mesmo é usar uma espécie de dispositivo magnético que mantém ele distante delas. E é justamente nessa cena que é usado aquele efeito de imersão na cena com a câmera rodeando as duas como se fosse a visão do próprio androide. É muito bem feito. E tudo isso culmina em um clímax fantástico que se passa no topo do prédio, que as duas estão tentando chegar para serem resgatadas por uma aeronave. Mas no meio do caminho, o androide M66 simplesmente não para. E ao estilo Exterminador do Futuro, você pode explodir o terraço inteiro do lugar que ele não desiste. Chegando ao ponto de sobrar uma mera lasca de escombros ali para elas ficarem equilibradas em cima. A milhares de metros de altura,
por estarem no topo do prédio e tentarem uma última solução ali para vencer o bicho. E eu não vou dar spoiler, mas quando ele finalmente é derrotado, é um momento de satisfação que é chuchu beleza. Extremamente cinemático e que torna esse OVA mais uma experiência que dá vontade de reassistir várias vezes. Eu mesmo já devo ter reassistido umas 5 ou 6 vezes. De novo, é uma grande experiência pipocona para você se divertir. Não tem todos os temas profundos que alguns outros OVAs que também são bem divertidos e com ação, como por exemplo Armitage 3 ou AD Police, que são 2 minisséries de anime cyberpunk que eu amo também e possivelmente vou falar no futuro aqui no canal, possuem. Mas sem dúvida é um dos meus favoritos e um que eu guardo no meu coração por bater em todas as teclas que eu mais amo. E você, já assistiu Black Magic M66? Esse é um daqueles ovos que tem aqui no YouTube, basta procurar, mas infelizmente não tem em versão brasileira ou também com legendas em português. Então se você manjar de inglês, dá para colocar as legendas em inglês. De qualquer jeito, fica aqui a dica e se você gostou, comenta aqui embaixo. E não se esqueça também de checar a nossa playlist de animes maravilhosos aqui no nosso canal do Trashando com o Gus, porque tem muitas outras dicas fantásticas para você que gosta desse tipo de animação. E é isso, por enquanto vou ficando por aqui, até a próxima trecheira e tchau, tchau!